A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, porque esse é mais um EBD em Foco, aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de São Carlos de Ibaté, presidida pelo nosso pastor presidente Elimarcins de Souza. Estamos aqui em mais esta aula do terceiro trimestre de 2025, a lição de número 8, que tem por título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Porque esse trimestre estamos estudando sobre a eclesiologia, a origem da igreja primitiva, da igreja cristã, e assim nós louvamos a Deus porque essa lição traz grandes ensinamentos para nós. Nós louvamos a Deus pelo apoio da Superintendência do Campo, a irmã Elisama Barbosa, a irmã Jamila Magalhães, o pastor Plínio Oliveira, que são superintendentes do campo e nos ajudam neste importante ministério da EBD. E louvamos a Deus porque mais uma vez está conosco aqui para nos trazer seus ricos comentários, pastor Eliano, que é pastor também aqui em uma das nossas igrejas, integrante do corpo docente da EBD, também professor de teologia. Nós louvamos a Deus para a vida do pastor Eliano, que estará aqui nos trazendo ricos comentários e bagagem para enriquecer a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Pastor Eliano, uma grande alegria tê-lo conosco mais uma vez. Pai do Senhor Jesus, pastor Glaucio, Pai do Senhor aos nossos telespectadores, é um prazer mais uma vez estar aqui no EBD em Foco, contribuindo para este importante trabalho. Glória a Deus, pastor, maravilha. Amados, como nós falamos, estamos já na 8ª lição desse terceiro trimestre, uma lição, um trimestre bastante rico, profundo, que nos traz o Gênesis da igreja primitiva e que também nos serve de modelo. Estamos já algumas semanas estudando sobre o desenvolvimento da igreja primitiva e agora aqui na lição de número 8, que estará embasado no capítulo de número 6, onde fala de um problema que surgiu, mas com sabedoria foi resolvido, e a solução, a resolução daquele problema foi a instituição do diaconato, né, pastor Leandro? Exatamente. E isto serve para nós até hoje também. Então nós vamos estar vendo nesta lição que a importância de termos a sabedoria do alto na direção do Espírito Santo para a resolução dos problemas corriqueiros que surgem. Onde há um agrupamento de pessoas, sempre surgem problemas, dificuldades, e na igreja não é diferente. Nós louvamos a Deus por esta lição, porque ela mostra a igreja real, tanto lá na era cristã, como também nos dias atuais, sobre a trajetória da igreja, tá? Então vamos estar aqui iniciando então a lição de número 8, que tem por título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Quero estar lendo aqui o texto áureo, que está intitulado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, verso de número 3, dizendo assim: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Texto áureo, tá? Esse texto aí está embasado toda a leitura bíblica em clássica, daqui a pouco o pastor Eliano vai estar lendo para nós, onde mostra a solução que os apóstolos deram diante de um problema, que foi de edificação e trouxe alegria para a igreja. Tudo por quê? Na direção do Espírito Santo. Estudamos as lições passadas, que fala sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é cheia de amor e também de sabedoria para resolver os problemas. Então o texto áureo nos mostra na prática esta sabedoria, tá? A verdade prática, então, diz assim: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Onde há a igreja local, também haverá dificuldades em relacionamentos. Mas a sabedoria do Espírito age
e ajuda para soluções desses problemas. Então, a verdade prática nos mostra essa realidade. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Maravilha? Então, verdade prática. Em seguida, vamos estar vendo, então, os 3 objetivos. Pastor Eliano vai estar alencando os objetivos para nós e certamente será de bênção para nossas vidas. Por favor, Glória pastor. Maravilha, meus irmãos. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo diz que ao final desta aula, o nosso aluno deve estar apto a analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo objetivo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Terceiro objetivo, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Maravilha, pastor. Aqui está então os 3 objetivos desta lição, onde esses 3 objetivos também vêm através da leitura bíblica em classe, que é todo o contexto do texto áureo e onde está também alicerçado esses 3 objetivos que o pastor Eliano esteve lendo. Antes aqui de passar para o pastor fazer a leitura bíblica em classe, queremos destacar também um material de apoio que traz um grande subsídio para a sua aula, você professor, para trazer um conteúdo de maior abrangência, faça uso do livro de apoio, esse que aparece aqui na sua tela. Ele é de grande importância para você preparar uma aula com bastante conteúdo, com bastante abrangência, e também até como material de consulta, né, pastor? Material de apoio, o livro de apoio que traz o título desse trimestre também, e, como nós sempre comentamos também, a revista Ensinador Cristão. Sim. E sobre cada lição, de cada semana, ela traz uma matéria específica a cada lição. Verdade. Trazendo exemplos práticos e doutrinários também, e teológicos sobre a aula. Então, faça uso disso, que você vai estar apresentando uma aula rica de conteúdos bíblicos, práticos e de fácil compreensão para o seu aluno. Tá? Então, Deus abençoe você, pastor Eliano. Por favor, leitura bíblica em classe. Muito bem. A leitura bíblica em classe desta lição está no livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicou muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Maravilha. Leitura bíblica em classe. Você pode estar fazendo também essa leitura, que certamente o Senhor também enriquecerá a sua vida. Pastor Eliano, muito grato. Então, vamos fazer aqui a introdução, porque nós temos 3 tópicos muito ricos para nós, onde o primeiro tópico é a identificação dos conflitos. É importante essa identificação, né, pastor? Sim. O primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. Segundo subtópico, conflito de natureza social. E terceiro subtópico, qual é a prioridade? E o segundo tópico é a delegação de tarefas. Primeiro subtópico, o ministério da oração e da palavra, na qual era a prioridade ali, né, pastor? Exatamente.
Então, o primeiro subtópico do tópico 2, o ministério da oração e da palavra. Segundo subtópico, não há conflito entre tarefas. E terceiro subtópico do tópico 2, a diaconia, a instituição desta importante função no corpo de Cristo. E o terceiro tópico, seguindo os princípios cristãos. Primeiro subtópico, privilegiando o caráter. Segundo subtópico, exercitando os dons, tá? E assim nós partiremos para a conclusão. Queridos, então é de suma importância o desenvolvimento desta lição, porque assim o Senhor estará abençoando a sua vida. Como introdução nesta semana, estaremos estudando e aprendendo como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos, destacando a importância da diaconia no serviço cristão. Então, os 3 tópicos eles se desenvolvem nesta temática, mas que traz grandes instruções atuais para a nossa vida. Foram conflitos há mais de 2000 anos, mas essa realidade também diz respeito aos dias atuais. E o Senhor, ele conduz da sabedoria para que nós também tenhamos direcionamento na solução desses problemas. Por isso, pastor Leandro, por favor, seu comentário, por favor, pastor, no tópico de número 1. Maravilha. Meus irmãos, esta lição é de suma importância, e 2 coisas são importantes nós destacarmos já no tema dela. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a igreja do Senhor, ela é formada por seres humanos e ela tem problema. Qualquer que seja a igreja, por mais santa que seja, ela vai ter problema. E a segunda coisa é que nós não podemos fugir dos problemas, jogando para debaixo do tapete. Muito bom. Temos que enfrentar esses problemas. Então, nesta lição, nós veremos que um problema surgiu, que foi as viúvas dos hebreus, dos judeus que viviam fora de Jerusalém, que nasceram fora de Jerusalém, elas eram desprezadas por aqueles que viviam em Jerusalém. Então era uma certa acepção de pessoas. E por conta desse problema surgiu o ministério da diaconia. Na cultura grega, a palavra diaconia significa um serviço voluntário prestado por alguém à sua comunidade. E o dicionário bíblico de Strong, ele define a palavra diácono como sendo, literalmente, levantar rapidamente. Ou seja, em sentido figurado, é alguém que se levanta e se oferece para servir. Então, a primeira coisa que aconteceu ali foi identificar o conflito. Os apóstolos, a igreja de Jerusalém ela começou com 120 pessoas no dia de Pentecostes. 120 pessoas, 12 apóstolos para cuidar, e aí, conforme as pessoas foram se convertendo, nós vimos na lição, na antepenúltima lição, que os irmãos que tinham mais de uma propriedade, eles vendiam uma e doavam o dinheiro para que os apóstolos socorressem os necessitados. Sim. Só que aí foi crescendo muito o número de fiéis, e chegou um ponto que os apóstolos não estavam dando conta da demanda. Sim. E houve essa murmuração. Então eles identificaram o problema, o conflito inicial, que era um conflito de natureza cultural. A igreja de Cristo, ela não pertence a uma única cultura ou a uma única etnia, porque Cristo veio para todos. Ele veio salvar a todos. E todos os que creem em Cristo, eles são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, sendo a igreja formada por pessoas de diversas culturas e etnias, de idades diferentes, de regiões diferentes, naturalmente vai surgir barreiras culturais. Antes desta aula, eu conversava com meu companheiro, pastor Glaucio, e a gente comentava sobre isso, que mesmo na igreja do século XXI, nós temos aqui na igreja de São Carlos, por exemplo, que é uma cidade universitária, aqui nós temos pessoas que vêm de fora do país estudar aqui e congregam conosco, temos irmãos aqui de Cuba, temos irmãos do Haiti, temos irmãos que vieram do Nordeste brasileiro, como eu, por exemplo, vim do estado de Pernambuco, outros irmãos vieram do Paraná, outros vieram de outras cidades do interior de São Paulo. Nós temos pessoas aqui em nossa igreja que têm pós-graduação, doutorado, e temos irmãos que não tiveram a oportunidade de estudar. Então há um multiculturalismo no meio da igreja.
Então, a igreja, a liderança da igreja precisa ter esse cuidado para que não haja, para romper essas barreiras, para que nós estejamos unidos. O segundo conflito que eles identificaram era um conflito de natureza social. Na igreja de Jerusalém havia pessoas ricas, havia muitos sacerdotes que se convertiam, conforme nós já vimos na leitura bíblica em classe. Mas havia também escravos que se convertiam. Sim. Havia mulheres, havia militares que se convertiam. Então havia ali um conflito social. Naquela época, as viúvas, elas não tinham previdência social. Então, uma mulher viúva naquela época, ela tinha que sobreviver da ajuda dos seus familiares. Só que algumas não tinham mais familiares. Então, uma viúva, uma senhora de idade, se ela não tivesse mais o marido e se ela fosse também não tivesse filhos, ela estava desamparada. E a igreja precisava socorrer. Às vezes eu vejo muitas pessoas querendo aplicar isso para a igreja de hoje. Mas a realidade brasileira é diferente dessa realidade aqui. Hoje nós temos a Previdência Social, hoje nós temos o LOAS, que é para pessoas de baixa renda, que não têm contribuições suficientes ao INSS que lhe permitam uma aposentadoria. Nós temos os programas sociais, como Bolsa Família, e outros programas, o auxílio emergencial, tivemos na época da pandemia. Então nós não podemos esperar que a igreja cumpra o papel do governo. A igreja deve socorrer, sim. E aí o comentarista aqui no terceiro subtópico, ele pergunta, qual é a prioridade? Algumas igrejas, elas criam uma ideia equivocada de priorizar determinadas tarefas na igreja, como se elas fossem mais importantes do que as outras. Algumas pessoas dizem assim, às vezes, chegou o momento da palavra, que é o momento mais importante do culto. Não. O culto, ele é completo. Num culto ele deve haver oração, ele deve haver louvor, ele deve haver oferta, contribuições e deve haver palavra. Nenhum desses é mais importante. Todos são importantes. Aliás, todo esse elemento junto compõe um culto. Exatamente. E o trabalho da igreja fora do templo também é a mesma coisa. Todo o nosso trabalho é importante. É importante o irmão que prega a palavra? Claro, foi uma ordenança do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou que a igreja, de modo geral, pregasse a palavra. Mas é importante também o diácono que serve às mesas, que cuida da assistência social, aquele irmão que cuida da limpeza do templo, ou aquela irmã. Então, cada um de nós faz algo na casa do Senhor que é importante. Então, quando nós falamos de dons, as pessoas logo imaginam profecia, revelação, variedade de línguas, interpretação, cura divina, mas na Bíblia há pelo menos 3 categorias de dons. Existem os dons espirituais, que são concedidos pelo Espírito Santo à igreja, para edificação, consolo e exortação. Esses dons são palavra da ciência, palavra da sabedoria, fé, a Bíblia menciona 9 deles, mas pode ter mais. Tem também os dons ministeriais, que Jesus concedeu à sua igreja. Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas lá em Romanos capítulo 12, nós temos uma outra categoria de dons nos versículos 3 e 8. Essa categoria de dons, ela está relacionada ao serviço cristão, de forma individual, em prol do próximo e da manutenção entre a comunhão entre os irmãos. E nesses dons e serviços, nenhum destes são mais ou menos importante que os outros. Nós não podemos sacrificar, por exemplo, como disse o comentarista, a esfera social e priorizar apenas a esfera espiritual. A igreja, ela deve cuidar da alma dos irmãos, sim. Nós devemos preparar os irmãos para ir para o céu, o lado espiritual, sim. Mas sem esquecer, de modo algum, o lado material, o lado social. Tiago fala disso. Você vai visitar um irmão, aí ele está lá com frio, com fome, aí você fala, Deus te abençoe, vá em paz, ide aquentai-vos. E o Tiago pergunta, mas se você não ajudar ele a se aquentar, se você não der comida para ele, só dizer Deus abençoe vai resolver? Claro que não. Então a igreja precisa cuidar das 2 esferas, espiritual e também material. Maravilha. Então esses são os comentários, foi esses conflitos aí, como o pastor Eliano elencou muito bem, os conflitos étnicos, os conflitos sociais
e a prioridade da igreja. Sim. Isso nós vemos no verso de número 4, quando ele disse que eles perseverariam na palavra. Sim. O pastor Eliano elencou muito bem a importância do trabalho social da igreja, né, pastor? Sim. Nós temos aqui em nossa igreja, no campo de São Carlos de Ibaté, e temos o Instituto Peixe Pão, Sim. que realiza esse trabalho social nas partes mais carentes da cidade, na periferia, faz um trabalho de evangelização, de assistência social, prestação de serviços, exames óticos, Sim, né, exame de vista. exames de vista, faz serviço também de médico. Sim. Enfermeiros. Então é um trabalho que serve à sociedade. Sim. É a diaconia. Sim. Fora, além do templo, fora das paredes. Sim. Do templo. Então isso mostra a importância. E a igreja, ela passou por isso e deu de Deus uma boa solução e serve para nós como modelo, como nós estudamos lá na lição de número 2. Tá? Então vamos partir para o tópico de número 2, que tem por título a delegação de tarefas. Após aqui o pastor destacar o conflito, a identificação dos conflitos, e agora nós vamos ver a delegação de tarefas, ou seja, era a providência para que os conflitos não continuassem, né, pastor? Por favor. Exatamente. Os apóstolos, ao serem informados desse conflito que houve ali, dessa murmuração que houve por parte dos judeus helenistas, que eram aqueles de fala grega, que nasceram fora de Jerusalém, Sim. Eles, então, reclamavam que as suas viúvas eram desprezadas no momento da distribuição dos donativos da assistência social. Então, os apóstolos fizeram o seguinte, eles convocaram uma reunião para discutir o problema. E disseram o seguinte, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Atos capítulo 6, versículo 2. Ou seja, eles não ignoraram o problema, mas eles não podiam deixar de lado uma tarefa importante que o Senhor Jesus lhes confiou para cuidar da assistência social. O problema é que, num dado momento, algumas pessoas olham para esta resposta dos apóstolos e podem pensar equivocadamente da seguinte maneira. Então, a pregação da palavra é mais importante do que a assistência social. Então, mas não é isso que Pedro está dizendo. O que ele está dizendo é que eles, os apóstolos, eles estavam como responsáveis por pregar a palavra de Deus, que era importante, porque Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, que será o tema do nosso seminário, 13º Seminário de Escola Bíblica Dominical, ele disse assim, portanto, ide ensinar ou ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Também Marcos 16, 15, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda em Atos 1:8, ele disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então os apóstolos tinham a consciência de que o Senhor Jesus lhes confiou o ministério da oração e da palavra. E por que aparece junto aqui ministério da oração e da palavra? Porque é impossível é inconcebível alguém pregar a palavra de Deus sem orar. Sim. Então o ministério da palavra, ele está ligado diametralmente ao ministério da oração. Você prega a palavra, você pode pôr o joelho no chão e orar, para que Deus te dê mensagem e para que Deus trabalhe no coração dos ouvintes. Sim. Então o comentarista, ele explica aí no subtópico 2, que não há conflito entre estas tarefas. O fato deles dizer que não poderiam deixar o ministério da oração e da palavra para servir às mesas, não significa que eles estavam colocando o ministério da palavra acima dos demais ou como superior. Não, eles disseram que a igreja, de um modo geral, ela deve pregar o evangelho, deve orar, deve adorar a Deus, ensinar a palavra e socorrer aos necessitados. Tudo isso faz parte da missão da igreja. Sim. Mas o que a liderança deve fazer? Deve delegar tarefas. Aliás, aqui fica uma recomendação aos companheiros pastores.
você que dirige uma congregação, entenda que você não pode trabalhar sozinho, por duas razões. Primeiro, que você vai se esgotar. Você não vai dar conta de trabalhar, de fazer tudo sozinho na igreja. Esgotamento emocional. E físico, psicológico, espiritual. Sim. Sabe quem estava fazendo isso? Moisés. Moisés, quando libertou o povo do Egito, começou lá no deserto, ele começava de manhã atendendo um por um. Aí o sogro dele veio visitá-lo, Jétro, aí olhou e disse, não é bom o que você está fazendo. Você vai morrer, você não vai aguentar isso aí por muito tempo. Imagina, estima-se que saíram do Egito 3 milhões de pessoas, sem contar 600 mil a pé, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças, somente os homens, 600 mil. Então estima-se que tinha mais de 3 milhões de pessoas. Como que um homem só irá dar conta de atender um por um? Então Jétro deu o seguinte conselho, Moisés, você vai delegar alguns anciãos para te auxiliar nessa tarefa. E essas pessoas vão resolver os problemas menores. O que eles não conseguirem resolver, eles passam para você. E aí essa deve ser a postura da liderança da igreja. Vocês têm, nós aqui nos colocamos também como pastores, nós temos a responsabilidade de orar e de ensinar a palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar de lado a assistência social, o serviço social, o trabalho de missões, a música. Temos vários trabalhos importantes na igreja. Então, o que nós fazemos? Delegamos para que outras pessoas façam e damos todo o apoio para que outras pessoas façam outro trabalho, que também é missão da igreja. Jesus chamou vários discípulos, mas ele chamou um grupo de 12, a quem ele chamou de apóstolos, para pregar a palavra de Deus. Com o crescimento, conforme a igreja foi crescendo, depois surgiu a necessidade de estabelecer os diáconos. E também estabeleceu-se na igreja de Jerusalém um outro grupo, que eram os anciãos ou os presbíteros, sim, que Paulo também chamou depois de bispos e de presbíteros, de forma intercalada. Então, imagina-se que essas duas funções eram equivalentes, só que o bispo ele era regional, um supervisor regional, e o presbítero era um supervisor local, da igreja local. Então, quando Jesus estabeleceu o colégio apostólico, ele não chamou os presbíteros, não estabeleceu diáconos, mas conforme a igreja foi crescendo, surgiu a necessidade de estabelecer esses ministérios para que possa atender às necessidades da igreja. No terceiro subtópico, aí do segundo tópico, ele fala sobre a diaconia. A diaconia, eu expliquei para os irmãos no início, que é quando alguém faz um serviço voluntário em prol da comunidade que ele faz parte. Sim. Então, a função dos diáconos, quando foi estabelecida, ela era única e exclusivamente de cunho social. Era diferente do que temos hoje. Hoje nós temos diáconos, mas temos muitos trabalhos para os diáconos dentro do templo. Como eles não tinham templos, então o trabalho do diácono era mais voltado para a assistência social. Então, lamentavelmente, criou-se aí a ideia também de que a função do diácono é uma função de segunda categoria. E alguns, ao serem separados ao diaconato, eles enxergam isso como um degrau, um plano de carreira para ele chegar ao pastorado. Mas eu entendo, irmãos, que o diaconato ele pode ser uma chamada específica. O meu pai, por exemplo, ele é diácono da Assembleia de Deus em Pernambuco desde 1984. Que bênção. Ele foi chamado para ser diácono e continua diácono até hoje. Nunca foi presbítero, nunca se empenhou. Não, ele sente-se bem como está. É a vocação, né, pastor? Tem 80 anos hoje. Serve ao Senhor, tira a oferta, fica na porta. Ele tem prazer de fazer isso. Então tem pessoas que se ele for um diácono e você consagrá-lo a presbítero, você vai estragar ele. Porque ele não tem vocação para ser presbítero. E o contrário também. Tem gente que ele é presbítero, mas deveria voltar a ser diácono. Porque ele não tem vocação para ser presbítero. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor para ensinar a palavra de Deus. Eu me sinto bem aqui e sinto que Deus me chamou para isso. Há 25 anos eu faço esse trabalho com muita honra, com alegria, porque eu tenho convicção de que Deus me chamou para fazer isso. Mas se eu não tivesse essa convicção, eu diria para o meu pastor, Deus não me chamou para isso.
Deus me chamou para outro ministério, vamos orar ao Senhor. Mas tem pessoas que não, eles ficam no ministério que eles sabem que não é a sua chamada, estragam a si mesmo e estragam a igreja. Então, de um modo geral, quando nós falamos de diaconia, todos nós somos diáconos, desde o pastor presidente até o porteiro. Todos somos diáconos porque nós estamos aqui para servir a Deus e a sua igreja. Muito bem. Vamos ao terceiro tópico. Maravilha, pastor. Foi bem mencionado isso que o senhor expôs. A diaconia é a função do membro no corpo de Cristo, Sim. né? E o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Isso é a diaconia na prática. Exatamente. Isso é o diaconato, é a função da diaconia. Tá? Então, louvamos a Deus por isso, porque certamente o Senhor também tem chamada para a tua vida nesse importante ministério. Glória a Deus. Que é de servir para fortalecer o corpo de Cristo e para ganhar almas, Sim, né, pastor? Exatamente. Todo serviço é algo que me chama bastante atenção, pastor, nesta temática ainda do diaconato e da diaconia. Por exemplo, nas EBDs, a maioria das nossas igrejas, pela manhã, após a IBD, é servido um café da manhã. Sim. Enquanto a aula está sendo desenvolvida, lá está uma equipe de irmãs, de irmãos trabalhando ali. Preparando o café. Exatamente. Isso é diaconia Sim. também. Porque trabalhando para servir, para proporcionar ao corpo de Cristo as devidas condições para que haja o crescimento, o aperfeiçoamento, até que cheguemos à estatura completa de varão. Isso, varão perfeito. Temos também aqueles irmãos que trabalham na secretaria da escola dominical, outros que recolhem ofertas, outros que ficam na porta. Esses irmãos, às vezes, eles não assistem à aula, porque eles estão servindo. Mas eles estão trabalhando para que a escola dominical aconteça. Isso é bênção. Então, é como o senhor disse, cada um na sua função, exercendo o seu papel no corpo de Cristo. Então, nós louvamos a Deus por esta aula, que nos remete a essa importante tarefa, a igreja que enfrenta os seus problemas. Vamos partir então aqui para o tópico de número 3, seguindo os princípios cristãos. Então, a importância de enfrentar os problemas dentro dos princípios cristãos, que são bíblicos, são conceitos que o Senhor deixou para que a gente cresça neles. Por favor, pastor Eliano, tópico de número 3. Muito bem, esse tópico número 3, ele é um pouco menor. Aqui o comentarista destaca seguir os princípios cristãos na escolha dos diáconos. Sim. Quando os apóstolos fizeram a reunião para resolver o problema, eles disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então aqui os apóstolos, eles inicialmente trouxeram alguns requisitos para se exercer o diaconato. O primeiro deles é do ponto de vista do caráter. Escolhei entre vós 7 varões que tenham boa reputação. E o comentarista explica aí que esta palavra reputação, no grego é martirel, que significa testemunha ou mártir. Então, eu entendo que a tradução mais adequada aqui seria de bom testemunho, como aparece na Nova Versão Internacional, a NVI. Então, um diácono, já naquela época, ele precisava ser uma pessoa de bom testemunho. Não necessariamente só de boa reputação, mas de bom testemunho no sentido de ser crente, de dar a sua vida pelo evangelho, se fosse o caso. Então, bom testemunho é isso. E aí, posteriormente, o apóstolo Paulo, ele trouxe algumas exigências para o cargo de diácono nas esferas moral, espiritual e familiar. Nós não temos tempo aqui de abordar todos eles, mas ele falou aqui algumas coisas interessantes para quem deseja ser um diácono. Ele, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele disse que os diáconos devem ser honestos, devem ser honrados na palavra, devem abster-se de vinho, não devem ser gananciosos e devem ser provados. Isso aqui na questão do moral. Devem ser provados
para ver se ele tem condições de servir. No aspecto familiar, Paulo diz que deve ser exigido do diácono que ele seja marido de uma só mulher, que ele governe bem a sua casa e que os seus filhos também estejam sob autoridade. Ou seja, Paulo recomenda que o diácono tenha uma vida conjugal ajustada, ele deve ter um casamento monogâmico de uma só mulher, heterossexual com uma mulher e vitalício. O que é um casamento vitalício? Até que a morte os separe. Então o diácono, ele não pode ser alguém que a família dele é uma bagunça. Não pode ser alguém que troca de esposa como troca de roupa. Ele não pode ser alguém que nem os filhos o respeitam. Não, ele tem que ser um homem honrado. E aí, no aspecto dos dons, que é o segundo princípio cristão para a escolha do diaconato, o comentarista diz aí que ele deve ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nesse contexto de Atos 6, refere-se primeiro ao batismo no Espírito Santo e também à autoridade do Espírito Santo e à sabedoria que vem de Deus para administrar. Os diáconos, eles iriam administrar a assistência social da igreja. Precisa ter sabedoria para não ser enganado por espertalhões. Precisa também ter sabedoria de Deus para ser justo, distribuindo os alimentos ali com equidade, vendo a necessidade real de cada um, sem acepção de pessoas. Então, numa função como essa, precisa ser alguém cheio do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo traz essa sabedoria. O comentarista não falou sobre isso aqui, porque questão de espaço, mas eu achei interessante a gente destacar a função dos diáconos atualmente. Muitas coisas mudam na sociedade com o passar dos anos, e a igreja cristã ela já tem mais de 2000 anos. Então, hoje, a função de diácono, ela não é exatamente igual àquela da igreja primitiva, e nem pode ser, porque eles não tinham templos, eles estavam começando o trabalho da igreja, foi crescendo, e algumas necessidades foram sendo percebidas aos poucos. Então, hoje, a função de diácono, ela varia muito de uma igreja para outra. Então, o diácono, ele deve observar o estatuto da sua igreja, a sua liderança, para que ele faça um trabalho adequado. Hoje varia de uma denominação para outra. No nosso caso, aqui da Assembleia de Deus, o trabalho do diácono, ele é um trabalho de apoio à liderança da igreja. Ele pode trabalhar na recepção da igreja, do templo, na segurança do templo, no estacionamento, no recolhimento de contribuições durante os cultos, no serviço da ceia do Senhor, são os diáconos que distribuem o pão e o vinho, na secretaria da igreja, nós podemos ter um diácono, na tesouraria, na organização do templo. Sim. Então, um diácono, ele precisa estar atento às atividades do templo, que ele é um serviço de apoio para que o culto aconteça sem perturbações. Se de repente o pastor está pregando e entra alguém lá para atrapalhar o culto, alguém cai endemoniado, o diácono tem que ser a primeira pessoa a se apresentar e resolver o problema, tomar alguma atitude para que aquilo não atrapalhe a obra do Senhor. Mas fora do templo também. Eu fui diácono por 4 anos e presbítero por 14. Então, nesses 4 anos como diácono, muitas vezes eu fui servir a ceia para irmãos enfermos na casa deles. Sim. Muitas vezes fui orar por alguma pessoa, visitar, dirigir ponto de pregação. Então, tem todo esse trabalho que o diácono faz. Você vai fazer um culto ao ar livre, o pastor pode te escalar. Diácono fulano, o senhor vai dirigir um culto na casa do irmão fulano hoje. Você tem que estar preparado para isso. Então, esse é o trabalho do diácono atualmente, de acordo com a liderança da igreja, de acordo com o formato da sua denominação. Amém? Pastor Glaucio. Exercitando os dons, e isso, assim ele exercita os dons, né? Exatamente. O diaconato é um ministério, e por mais que o irmão ele suba nos degraus eclesiásticos, continua sendo diácono. Ele continua sendo diácono. Pode ser um presbítero, chegou a ser um presbítero, mas o diaconato nunca vai deixar de ser um diácono. Por quê? Porque ser cristão é servir, é estar disposto a contribuir para o crescimento, a salvação daquele necessitado. Daí a importância do trabalho espiritual e o trabalho social, tanto no convívio da igreja, como também além
das paredes da igreja. Então essa é a importância. E o subtópico de número 2, que aí o pastor Eliano já vai fazer a conclusão no subtópico de número 2, exercitando os dons. Essa diaconia é muito importante, o senhor já falou bastante sobre os dons, né, pastor? Exatamente. Mas só para concluirmos esse tópico de número 3, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre exercitando os dons. Exatamente. Então, exercitar os dons, irmãos, é quando você busca o Espírito Santo para que ele conceda na sua vida sabedoria, discernimento, para que você possa, aqui, como disse o comentarista, defender a boa ortodoxia, que é a palavra de Deus, a doutrina bíblica. E também é necessário que as pessoas cheias do Espírito Santo tenham sabedoria de Deus para realizar esta obra, esse importante trabalho. Maravilha. Então, e assim, queridos, o Senhor tem um chamado também para a tua vida, para esse importante ministério, como os apóstolos ali disseram, que assim fosse constituído homens sobre esse importante negócio, tá? Sobre esse importante ministério. Que o Senhor abençoe a tua vida através dessa aula, o Senhor abençoe a tua casa, o teu lar, abençoe os teus alunos, te proporcionando crescimento espiritual e maior comunhão com o Senhor, e encorajamento e sabedoria para trabalhar nesse importante ministério, o diaconato, tá? Então vou concluir aqui então, assim como a igreja primitiva enfrentou desafios com sabedoria e serviço, devemos agir com amor e compromisso, promovendo a unidade e cuidando uns dos outros para a glória de Deus. Conclusão desta lição de número 8, quero aqui também fazer esse aviso importante, que agora no dia 22, 23 e 24, sexta, sábado e domingo, estará iniciando o 13º seminário da EBD, que tem por título a tríplice missão da EBD, ensinar, capacitar e evangelizar, que também é uma diaconia, né, pastor? Exatamente. Também o diaconato está nesse importante ministério. Você que deseja aprender a palavra de Deus, vem conosco. Foram feitas algumas inscrições, mas se você não fez a inscrição e deseja participar, pode vir participar, que você vai ter total acesso e participação 100% do evento em todos os dias, do dia 22 ao dia 24 deste mês de agosto, que será bênção para a tua vida, para o teu ministério, e será capacitação também para você seguir também no diaconato, no ensino, na evangelização, na obra do Senhor. Vem participar que vai ser bênção em nome de Jesus. Dados aqui os avisos, louvamos a Deus pelo apoio que temos do nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza, da Superintendência do Campo, Elisama Barbosa, Jamila Magalhães, pastor Plínio Oliveira. Que o Senhor continue abençoando a tua vida no teu lar ou onde você estiver assistindo essa aula. Siga também as nossas redes sociais, que é de bênção para a tua vida. Pastor Eliano, por favor, seu blog. Glória a Deus. Muito bem, é o blog ueliano.blogspot.com, com W e um L só. Ali eu publico os textos desses comentários, dessas lições, que aqui o nosso tempo é mais resumido. Você pode aprofundar o seu conhecimento. Lembrando os irmãos, pastor Glaucio, na sexta-feira o nosso seminário começa às 19 horas. Muito bem, pastor. No sábado também às 19 e no domingo às 9 da manhã. Domingo, no horário da Escola Bíblica Dominical. Então, aqui na cidade de São Carlos, nós não teremos a Escola Dominical no próximo domingo, porque este horário foi cedido para o seminário. Então, todo o campo de São Carlos e Ibaté está convocado para estar conosco aqui no Templo Sede, na rua Hugo Dorfeld, número 373, na Vila Marcelino. Se você é de cidade vizinha, Araraquara, Rio Claro também, é nosso convidado para estar conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, esperamos vocês e até a próxima aula, em nome de Jesus.